relatório final da CPI da Petrobras faz 12 recomendações à União, à Agência Nacional do Petróleo e à Petrobras. Deputados criticam corte no orçamento das universidades do Estado. Pessoas com deficiência podem ganhar licença para trafegar em faixas seletivas. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Educação quer que o governo reveja o corte no orçamento das universidades estaduais previsto na Lei Orçamentária de 2016. Parlamentares se reuniram com representantes das instituições para discutir as emendas que devem ser apresentadas ao texto enviado pelo governador. Falta de professores, baixos salários, obras paradas e implementação de dedicação exclusiva do corpo docente. Essas são algumas das demandas que as universidades precisam superar por causa dos recorrentes cortes no orçamento. A UESO, Universidade Estadual da Zona Oeste, ainda não tem campus próprio. A Alerj aprovou para a instituição um orçamento de R$ 41 milhões para este ano, mas após um contingenciamento feito pelo governo, foram liberados apenas 26 milhões. Para 2016, o valor é parecido com o deste ano. A previsão é que sejam investidos 23 milhões na UESO, o que para o vice-reitor é um problema. Alex Cirqueira não acredita que esse valor vá atender às demandas da universidade. Em 2015 nós pedimos 40 e recebemos 26. Esse ano agora nós estamos pedindo 70. E pelo que foi aprovado aqui, que foi encaminhado aqui, nós recebemos de novo os 26 milhões. Sendo que dentro desses 26 milhões há um incremento do pessoal, mas com zero de investimento e 45% na redução do custeio. Então estamos sufocados nesse momento dentro da instituição. Este ano o governo reteve 37 milhões de reais da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. O valor previsto para o orçamento da universidade era de 190 milhões de reais. Para o próximo ano, o orçamento previsto é de 161 milhões. A gente vem tendo uma diminuição dos nossos orçamentos, né, já nos últimos anos, e neste ano de 2015 nós tínhamos um orçamento melhor, mas os cortes, os contingenciamentos diminuíram drasticamente. E o problema é que o orçamento para 2016 ele está parecido com o orçamento cortado de 2015. Então isso evidentemente causa uma grande preocupação, porque a universidade já vem executando orçamentariamente as suas necessidades mínimas, básicas. A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado tem aproximadamente 100 mil alunos e 200 servidores. O governo pretende liberar para a instituição 59 milhões de reais, mas a Associação dos Servidores da CCERJ informou que precisa de mais 13 milhões. Desse valor, 4 milhões devem ser investidos em despesa de custeio. Nós tivemos um ano muito difícil, um ano em que o governo do Estado vem trabalhando intensamente para fechar. Portanto, é mais que natural que, nessas circunstâncias, nós tenhamos tido corte também para esse ano que vem, que também se pronuncia como um ano difícil. Em particular, nós estamos com um problema de custeio da ordem de 4 milhões, que nós estamos justamente solicitando a revisão para poder fechar o ano que vem. Para a UERJ, o previsto é R$ 1 bilhão. O deputado Conte Bittencourt disse que está preocupado com os cortes feitos pelo governo no orçamento das universidades e que vai tentar conversar com o secretário de Planejamento para que isso seja revisto. O orçamento já veio com uma redução na sua receita se comparada a 2015. Natural que todos os órgãos do Estado, sofram algum tipo de redução também. O que nos preocupa, numa primeira análise do orçamento, e esse debate hoje foi importante, é que as universidades foram muito penalizadas. Então, hoje nós estamos iniciando esse debate, essa reflexão pela Comissão de Educação. Vamos levar a Comissão de Orçamento, vamos tentar uma interlocução com a área de planejamento do orçamento do Estado para ver se a gente minimiza esse corte que as universidades estão sofrendo na LOA de 2016. A Lei Orçamentária Anual está aberta para receber emendas parlamentares até o dia 6 de novembro.
Depois de 7 meses de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os prejuízos causados ao Estado pela crise na Petrobras apresenta relatório final com 12 recomendações. O texto teve a aprovação unânime dos membros da CPI. As principais recomendações apresentadas pela CPI, criada para apurar as perdas do Estado em decorrência da crise na Petrobras nos últimos 10 anos, são: a Petrobras deve buscar parceria para concluir a primeira refinaria do Comperj, a Trem 1. Segundo o relatório, faltam 2 bilhões e 330 milhões de dólares em investimentos. A Secretaria de Fazenda do Estado deve fazer auditoria para apurar queda de arrecadação do ICMS por supostas manobras contábeis das sociedades de propósito específico, as SPE. A ANP é recomendada a auditoria nos gastos dedutíveis na apuração das participações especiais. Os custos abatidos para definir o lucro da empresa podem estar exagerados. Restrições à aplicação do Repetro, um decreto federal. Os parlamentares querem a revisão dos valores distribuídos para o Estado. Perdas da indústria naval. A Petrobras ia fabricar 13 plataformas. Vai ficar em 5? Isso pode representar perdas consideráveis para a indústria. A CPI identificou a perda dos royalties esse ano na faixa de 5,3 bilhões de reais. Para 2016, a previsão é em torno de 6 bilhões. Alterar a taxa de fiscalização ambiental para óleo e gás. Apuração da perda e receita pela defasagem do preço do petróleo da gasolina entre 2005 e 2015. Novos preços para os derivados do petróleo, inclusive o gás natural. A ANP precisa atualizar o valor pela qualidade dos produtos produzidos. Que a Petrobras busque parceria para terminar o Comperj. Reflorestamento de mais de 900 hectares de Mata Atlântica. O projeto de compensação ambiental deverá estar finalizado em 2021. Até agora, só foram reflorestados 20%. Investimentos para os campos maduros de petróleo na Bacia de Campos. Eles estão hoje rendendo menos petróleos que rendiam outrora. E é necessário um investimento em novos equipamentos para que esses campos maduros não sejam abandonados e voltem a ter produções compatíveis com o que já estiveram em outros momentos. Então isso é muito importante, não só por causa do Estado, mas por causa das receitas de todos os municípios, desde Campos até mais ou menos Araruama. O volume de vendas no comércio encolheu 10% em 2015. O setor, que já registrou crescimento de até 15% ao ano, sofre com a redução do crédito por causa da crise. O índice foi discutido durante uma audiência pública das comissões de Orçamento e Tributação. Empresários de vários setores foram convidados pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico para falar sobre as previsões econômicas para o ano que vem. Na agricultura, a preocupação é o crédito rural reduzido. Segundo os empresários, o setor precisa investir em tecnologia para crescer e enfrentar a crise. Eles pediram a elaboração de programas pontuais para aumentar a renda. Representantes da construção civil reclamaram da entrada de empreiteiras de outros estados no Rio de Janeiro. Eles pediram incentivos fiscais e que as empresas fluminenses tenham prioridade nos processos de licitação do estado. Já o setor industrial pediu aumento do prazo para o pagamento do ICMS. O Rio de Janeiro tem o 5º menor prazo de pagamento de ICMS do Brasil e é um prazo muito inferior aos estados do Sudeste, que são seus principais concorrentes. O que isso na prática significa? Significa que o empresário tem que pagar o ICMS antes mesmo de receber pela sua venda e, obviamente, tem que captar esse dinheiro em mercado, trazendo custos e, obviamente, tirando competitividade da indústria do Rio. Outro ponto fundamental nessa discussão de retomada do crescimento do estado do Rio de Janeiro é a questão da definição dos pisos salariais. Hoje, o piso salarial fluminense já é 20% superior ao salário mínimo nacional, exatamente o percentual quando foi estabelecido no início da década de 2000, e o Rio de Janeiro hoje já tem o maior salário com carteira assinada do Brasil. Portanto, aumentar o piso regional em percentual superior
ao salário mínimo nacional significa retirar competitividade do Estado do Rio de Janeiro frente aos demais estados. E nem faria sentido porque o Estado do Rio já tem o maior salário com carteira assinada. Representantes do setor de óleo e gás lembraram que a atividade corresponde a 1/3 do produto interno bruto gerado no Rio de Janeiro e que a previsão é de que o barril do petróleo continue em baixa. Na tentativa de reduzir os impactos da crise, eles pediram estabilidade tributária e mais rapidez no licenciamento ambiental. Os empresários do comércio, que amargam a redução de 10% nas vendas este ano, acrescentaram que os setores automotivo e de eletrodomésticos foram os que mais sofreram com a crise. Há um dever de casa, sim, a ser feito pelo comércio, porque a crise, como os economistas gostam de dizer, ela também abre oportunidades, né, em função de você precisar realmente se mexer, você precisar inovar, e a inovação é fundamental. Agora, tem um dever de casa do Estado. Um dever de casa que passa pela redução do peso da máquina pública sobre a economia. Nós temos uma carga tributária muito elevada, uma burocracia muito densa. As empresas levam muito tempo, não só o custo financeiro, mas o custo de tempo, de mão de obra, de assessoria, de contabilidade que você precisa ter para poder responder às exigências do Estado. Então é um dever de casa também que o governo, as três esferas de governo vão poder prescindir da elevação de impostos, alíquotas, de elevação também da burocracia, se houver uma maior eficiência do Estado. Isso é fundamental nesse momento. Foi uma reunião rica porque trouxe também a agenda setorial, da indústria, comércio, serviços e as perspectivas para 2016, para que a gente pudesse, ao final desse encontro, ter os deputados com mais subsídios para enfrentar toda a discussão do orçamento e priorizar quais são as áreas que vão precisar de maior atenção por parte do Poder Legislativo. Isso ajuda, para que a gente possa entender como o orçamento do Estado se intercomunica com todos os setores, quer seja pelos investimentos, quer seja pela carga tributária, e a carga tributária pelo valor dos impostos ou pelos incentivos fiscais. Então eu acho que o deputado Pedro Fernandes foi muito feliz, junto com a GEISA, de marcarem esse evento, porque quem participou saiu com uma visão um pouco mais clara de o que a gente pode prever para a economia fluminense no ano de 2016. Pescadores criticam o projeto de lei federal conhecido como Lei do Mar, que cria incentivos para que estados e municípios preservem os ecossistemas marinhos. O projeto de lei número 6.969 do ano de 2013, em tramitação no Congresso Nacional, foi debatido por especialistas em audiência pública promovida pela Frente Parlamentar Ambientalista da Alerj. De iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica, o projeto visa instituir uma política coordenada de proteção aos ecossistemas marinhos do país e incentivos para a preservação. O projeto trata os diferentes ecossistemas marinhos como um só bioma. É uma forma de integrar o que a gente tem de legislação aplicada, é uma forma da gente integrar os diversos ecossistemas, é uma forma da gente integrar os usos. E por isso esses debates. É uma forma também da gente estar trazendo setores estaduais, municipais, integrados à iniciativa federal. Então, acho que é um objetivo de integração e participação. Para os pescadores, os ambientalistas estão mais preocupados com o petróleo do que com a pesca. O ambientalista não gosta do pescador porque ele cria muita dificuldade em tudo quanto é para pescador e para melhorar o ambiente. Já cheguei a falar que ambientalista hoje, ele protege a poluição para manter o emprego deles. Muito difícil para nós pescadores, enquanto o petróleo está sendo licenciado aí a troco de banana e apoiado por todo mundo. Uma licença hoje para perfuração do petróleo é muito fácil. E o pescador que quer uma licença para pescar não está conseguindo. Para o biólogo Rodrigo Moura, as sugestões feitas durante o debate devem ser acatadas para que o texto da lei seja revisto e adaptado. Nós temos perdido recursos, perdido biodiversidade, perdido oportunidades de pesca, de aquicultura sustentável, de uso da biotecnologia. O deputado Carlos Mink, que presidiu o trabalho, vai encaminhar as sugestões para a Câmara Federal. A gente quer mais proteção, mais peixe, mais emprego para o pescador. Hoje o mar está ameaçado. Se pesca demais algumas espécies, o óleo polui
então a gente tem que ter recursos para monitorar, para fiscalizar. A gente tem que enxugar ele, diminuir os conflitos, não cobrar mais nada para os pescadores e pegar recursos do petróleo para monitorar, fiscalizar e proteger os recursos do mar. A CPI, que investiga a prática de abortos no Estado, se reuniu para a leitura do relatório final. Os deputados querem responsabilizar os conselhos regional e federal de medicina por não punirem os médicos que realizam o procedimento. Outra sugestão é aumentar o controle da Anvisa sobre a venda de medicamentos abortivos. O relator da CPI, deputado Jânio Mendes, criticou o que chamou de corporativismo praticado pelos conselhos de medicina. O parlamentar defende que médicos que respondam na justiça pela prática de aborto percam o registro profissional. A CPI sugere que o próprio Congresso Nacional reformule a legislação dos conselhos, a fim de que, quando do caso de condenação ou do flagrante na prática do crime, seja o profissional suspenso da atividade até a conclusão do processo judicial. O relatório também sugere um controle mais efetivo do Ministério Público Estadual sobre as clínicas clandestinas de aborto. Outra questão discutida foi a falta de controle na distribuição do remédio misoprostol, que provoca o aborto. Os deputados querem mais fiscalização da Anvisa. Para desarticular a venda pela internet, o documento sugere núcleos de investigação nas delegacias do consumidor e de crimes de informática. A Anvisa e o próprio laboratório informaram ter um único distribuidor para o Rio de Janeiro, o que aqui na CPI nós comprovamos que não. Existem vários distribuidores e não há nenhum controle a partir do momento que esses medicamentos chegam à distribuidora e da distribuidora às clínicas, aos hospitais. De forma que o controle da Anvisa é falho. Da mesma maneira que não há nenhum controle por parte da polícia para os crimes de internet, né? Para a venda na rede mundial de computadores e o aconselhamento, a melhor forma de uso como forma de interromper uma gravidez com a prática do crime do aborto. A CPI pede ainda a aprovação de um projeto de lei apresentado pela comissão que proíbe médicos acusados de praticar abortos de participarem de concursos públicos no Estado. Os deputados voltam a se reunir no fim do mês para a votação do relatório final. O plenário aprovou o projeto de lei que dá às pessoas com deficiência o direito de trafegar pelas faixas seletivas. Para isso acontecer, os carros devem ter um adesivo especial feito pelo Detran. Acompanhe a votação desta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que altera a lei que criou o Plano Estadual de Educação. O objetivo é organizar a oferta do ensino superior tecnólogo. A ideia é que a UES, Universidade Estadual da Zona Oeste, ofereça os cursos para a região metropolitana e a FATEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, para as demais regiões do estado. A proposta dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Edson Albertassi, Rogério Lisboa, Tio Carlos, Vaguinho e Valdec Carneiro foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. É uma formação de nível superior mais curta, focada no mercado de trabalho, considera-se o arranjo produtivo de cada região na oferta dos cursos, isso para o Estado, que está buscando desenvolver o seu interior, com planos macro-regionais, considerando o arranjo local, a potencialidade local, ter escolas tecnólogas de nível superior é fundamental, é qualificar a mão de obra, é colocar inteligência, é garantir o desenvolvimento do interior do Rio de Janeiro. O Detran pode passar a emitir um selo para permitir que as pessoas com deficiência trafeguem pelas faixas seletivas. O projeto do deputado Pedro Augusto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O portador de deficiência física sofre nesta cidade do Rio de Janeiro, não só no Rio, mas em qualquer ponto deste Brasil, em qualquer lugar deste Brasil. Então isso vem facilitar um pouco mais a vida daquele que é portador
de deficiência física. A deputada Daniele Guerreiro quer que o Estado garanta a integridade física e a locomoção das pessoas que tiverem um carro apreendido em locais de difícil acesso, ou horário que tenha redução da oferta de transporte público. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Geralmente esses locais de blitz são locais de difícil acesso. Muitas das pessoas ficam ali vulneráveis em horários, em locais de difícil acesso, sem saber o que fazer, porque o que está errado é o veículo. O veículo ele já vai levar ir para o seu destino, já vai ser apreendido. Mas essa pessoa que não tem como voltar para casa, depende de um familiar. O Estado pode ter o serviço voluntário de capelania hospitalar. A ideia é que, em casos de catástrofes, o Estado possa contratar o serviço de atendimento espiritual aos pacientes e familiares. O texto é assinado por 42 parlamentares. O projeto recebeu 9 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Esse serviço propicia um atendimento psicológico, um atendimento religioso, mas não existe para o público em geral, o cidadão. Por exemplo, uma cidade que tem uma catástrofe, uma coisa que precisa de ajuda, alguém ao lado, nem todo mundo se dispõe a fazer isso. Então, a capelania voluntária é um serviço proposto, né, para que as pessoas capacitadas possam se inscrever e as secretarias competentes escolher pessoas que voluntariamente vão lá prestar essa assistência. Já o deputado Carlos Mink quer regulamentar os serviços de entrega em áreas de risco e de difícil acesso. Pelo texto, o consumidor deve ser avisado antes de efetivar a compra ou a contratação do serviço sobre eventuais restrições à entrega. Caso haja impossibilidade da entrega, a mercadoria deve ser disponibilizada para retirada no estabelecimento mais próximo ao consumidor. A matéria aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Muitas vezes, um cidadão faz uma compra ou manda uma encomenda pelo correio e paga. E depois recebe um papel dizendo, olha, não podemos entregar na sua casa, porque é muito distante ou porque tem problemas de segurança. Aí você queira se dirigir a uma agência do correio tal, que muitas vezes nem é a mais próxima à sua casa. Ora, primeiro, o cidadão deveria ser informado previamente. Como é que ele é cobrado por algo que é um serviço que não é prestado? Então essa lei, ela determina, primeiro que ele seja informado, depois que seja entregue na agência mais próxima dele, depois que tenha realmente uma justificativa decente. A Secretaria de Saúde poderá ser obrigada a informar através do seu site o número de leitos ocupados e disponíveis nos hospitais da rede pública do Estado. O projeto da deputada Márcia Giovanni foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.